Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de domingo, dia 21 de agosto de 2022, para fornecer um último e terceiro fluxo de atualizações, sobre o RV-GCR, sobre esses provedores de inteligência que nos posicionam diariamente sobre inúmeras situações e eventos. Eu transmito isso, reúno primeiramente num grande roteiro diário, neste nosso grande resumo, reúno isso para todas essas pessoas inscritas no meu canal desde o início. Todos os novos irmãos que me conhecem diariamente enumeram e tornam essa família cada vez mais grandiosa. Eu agradeço a presença de todos, sem demagogia, é reciprocidade, como eu sempre digo. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E, meus irmãos, o conteúdo é simples, mas é de coração, é em contribuição a muitas dessas informações que saem hoje em dia a respeito desses eventos, que até mesmo os banalizam. Eu vou contra a banalização, vou contra também qualquer tipo de prática de violência, ou seja, qualquer tipo delas, aqui dentro do YouTube ou em qualquer outro lugar, sou contra. Eu sou a favor da prosperidade, a favor das notícias reais, a favor de um grande evento iminente que nos cerca, que está nos cercando nesses últimos, praticamente nesses últimos 18 a 20 anos, meus amigos, em que algumas dessas informações começaram a vir a público, mais pessoas vieram a conhecer, e no intermédio de todo este conhecimento sabemos que isso vai muito mais longe do que estamos concebendo, Neste atual momento, todas essas elites lutam constantemente para não deixar, este novo momento e paradigma do sistema financeiro se reformular para o mundo. Então fazem as suas imposições, têm agentes em todos os lugares, em todos os governos, Algumas alianças globais já saindo fora de toda essa influência estadunidense, e da América, praticamente, nos Estados Unidos da América, com suas organizações, que em suas organizações tem financistas e participantes do mundo todo, dentro das agências de mídia que controlam mídias estadunidenses estão em Israel, e várias companhias, que são muito poderosas, e também são articuladas por todas as elites, por todas essas seitas, organizações, essas formas de nova governança, Eu sempre estou comentando isso com vocês, meus amigos, porque eu acho que é isso que está acontecendo em alguma instância, e na instância que nós não estamos vendo, exatamente, que é a instância que a grande mídia também, a grande mídia, a mainstream mídia, pretende que nós não observemos, que isso fique oculto. Dessa forma, eu pretendo rastrear alguns eventos, alguns em interesse próprio, envolvidos com as questões dos títulos históricos globais e outras questões, da distribuição, dessa possível distribuição de riqueza iminente também. Eu venho colhendo informações diárias, mas também muito me interessa todas essas posições financeiras no mundo, todas essas iminências de guerra, todas essas formas de poderes que estão trocando de umas mãos para outras mãos nesse momento importantíssimo também, e correlaciona com tudo que nós estamos falando, Eu peço a essas pessoas que gostam desses assuntos, continuem se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário. Isso ajuda muito para que esse maravilhoso algoritmo do YouTube, que tem mudado a vida de muitas pessoas, e nesse momento, com esse grande público e dessa grande forma, tem mudado a minha também. Eu peço a cada um de vocês, continue se inscrevendo, e se acha de utilidade o conteúdo, continue dando força. É muito bem-vinda. E meus amigos, além de tudo isso, o que eu gostaria de compartilhar nessa nossa humilde conversa para hoje é o seguinte. Estamos recebendo de nossas fontes que essa próxima semana as plataformas de Zurich movimentarão fundos globalmente em um novo software de sistema bancário vinculado com sucesso agora no QFS.
Todas as falhas estão sendo corrigidas. Pelo que sabemos, essas plataformas estão alinhadas nas fontes bancárias, incluindo as fontes bancárias que disseram que Zurich é o centro bancário por meio do qual 90% dos fundos T3, 4A e B estão sendo movidos para o início imediato da liberação do RV, e todos os fundos estão planejados para serem liberados em distribuição nessa próxima semana ao grande nível T3, em liquidez T4A, quando essas notificações atingirem também e começarem ainda este mês de agosto. Todos estão esperançosos. Está sendo confirmado que o Tribunal Mundial, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional se reuniram na última quarta-feira para determinar como estes fundos seriam reavaliados diante de seu início, e o assunto Global Currency Reset foi tratado e movimentado legalmente. Todos estes fundos estão sendo movidos nestes próximos dias. Presume-se a iniciação do GCR-RV. Recebemos notícias de que esses líderes também estão aguardando vários orçamentos. Para fins de segurança, a implementação do RV ainda não se tornou pública e trata-se de trocas iniciais diretamente com grupos encaixados no T3. As equipes de segurança de RV irão iniciar o bloqueio dessas tarifas. Os procedimentos para o envio das notificações, o início de todos os agendamentos de resgate. Sabemos que há mais de 300 mil títulos genuínos e várias transações de pagamento sendo preparadas nesses últimos dias para serem pagas quando as notificações ao Tier 4 e resgates começarem. Todos os envolvidos na liberação de RV, para que todos esses fundos em vários níveis e bolsas comecem a se movimentar com severas penalidades. Assim, a palavra para os bancos, e nós e todos os detentores de moedas envolvidos no T4A ou B, operações envolvidas no Tesouro, é estarmos prontos para as conferências dessa próxima semana entre os principais bancos líderes no processo de redenção. Envolvem o Wells Fargo Bank, Chase Bank, Citibank, HSBC Bank e muitas outras instituições agora determinadas. O FMI pretende começar nos próximos dias. Os acordos já foram confirmados referente a todos os estatutos com respaldos em ouro e metais. Isso está impactando a rede bancária global no momento, que apresenta-se sem suporte, mas sendo corrigido. Bom, meus amigos, é uma grande inteligência, né? Mas ainda assim, né? Ainda fica essa nota sobre que é razoável que essas notificações a nível 4 para os compromissos de troca e resgate ocorram após um grande evento, que pode estar acontecendo, pois os satélites de mídia mainstream estão sendo retirados, o sistema de transmissão de emergência está entrando em operação e o Starlink System satélite está assumindo. Há poucas pessoas na inteligência que são informadas sobre quando a liberação de liquidez realmente ocorrerá. Essas pessoas continuam ainda sem se falar, e essas datas estão sendo baseadas em questões de segurança de todas as equipes de RV. As datas fornecidas são especulações, não observamos datas, observamos os eventos, pois os próximos meses prometem ser cheios de turbulência. Bom, meus amigos, eu acredito que grandes operações estão ocorrendo
no mundo todo, né? Assim como algumas rastreadas aí, grandemente eu faço algumas ressalvas, às vezes, né, nas operações, como ocorreu a Operação London Bridge, né, que eu estava falando algum tempo atrás, que fez mais de 40, 50 ministros aí no Reino Unido serem de um departamento, né, do departamento do Boris Johnson, pedirem demissão e renúncia, né, logo depois também, logo Boris Johnson também. Então essa foi uma grande operação que foi feita lá. Eu já falava muito antes dessas operações e cito com algumas ressalvas, algumas que a mídia também está noticiando, né? Agora a mídia globalista também bateu em cima das objeções sobre Taiwan e China, né? Obviamente existe um conflito, existe uma tensão, existe uma tomada territorial, existem laboratórios ainda em tecnologia sobre o controle de Taiwan, né, que são fabricados matéria-primas para microchips do mundo todo, e eles também, aquela ilha, né, é um grande foco de desenvolvimento de armas que não entram de acordo com todos esses mandatos, né, assim como fizeram lá na região do Oriente Médio, explodindo. Alguns assuntos estão sendo comentados sobre Taiwan também, e toda essa tomada em tecnologia, né, que não está sendo feita a favor de todas as pessoas, né, nesse momento ainda com armas de destruição, armas biológicas, né, e tudo isso tem que ser observado, pois existe, né, meus amigos, infelizmente existe isso, né, e todas nós somos suscetíveis, né, e todas essas operações militares que são rastreáveis também, às vezes eu procuro dar uma olhada, né? Trago aqui informações, pois é muito importante, nós não podemos ver, mas essas notícias saem, isso é importantíssimo, que nós estejamos sempre antenados, né? Porque diz muito sobre o nosso ambiente, sobre os movimentos que o mundo está tomando, né? E eu acredito que mais vale o conhecimento do que o ouro e a prata, como já disse Salomão em Provérbios, né? Eu li também, li também Provérbios inteirinho tempo atrás aqui aos amigos, né? Num conteúdo pela manhã. Estou lendo agora o Santo Evangelho de Mateus. Todos os dias eu solto o vídeo 6 horas, né? Quem quiser humildemente as pessoas vêm, dão uma passadinha, né? Venham aí, meus amigos, as portas estão sempre abertas a todos vocês, né? Independentemente, às vezes alguma palavra não dita por mim, né? Mas por essas humildes leituras e também pela leitura da Bíblia podem, né, deixar o dia das pessoas melhor. Então, eu convido a todos vocês também a estarem vendo esse conteúdo, né, deliberadamente, sempre que puderem, né? Sejam bem-vindos. Bom, meus amigos, aqui eu tenho mais uma nota, né, que eu gostaria de compartilhar a respeito dessas movimentações entre China e Rússia e esses aliados, né? Eu também estou de olho nessas movimentações, pois isso diz algo sobre o reset, diz algo sobre essa movimentação voltada, né, a todas essas organizações e esses países poderosíssimos, né? Bom, Putin e Xi Jinping planejam participar pessoalmente da cúpula do G20. O FMI prevê maiores receitas com a venda de petróleo para o Oriente Médio. A Indonésia rejeita a iniciativa dos Estados Unidos da América de limitar o preço do petróleo russo. A soja aumenta sua produtividade melhorando a fotossíntese com a bioengenharia. Corporações poderosas estão se preparando para um evento de devastação econômica iminente. Não é necessário adivinhar como o grande acidente acontecerá pelos próximos dias. Acirrada competição pelo gás entre Estados Unidos da América e União Europeia no inverno. Boa parte da produção de gás natural dos Estados Unidos da América vai para a Europa, aproveitando os altos preços gerados pela crise energética que atravessa o continente. De acordo com Bixweyer, a manipulação do mercado de ouro e prata é legal sob a lei dos Estados Unidos da América, mas não para os bancos.
Comerciantes observam perdas à medida que moedas de ouro impulsionam o dólar do Zimbábue. Os comerciantes do mercado negro ficaram surpresos com as medidas tomadas pelas autoridades, incluindo novas moedas de ouro, para apoiar a problemática moeda local, secar o excesso de liquidez e corroer as oportunidades de arbitragem. A escravidão persiste em muitos lugares, segundo a ONU. Formas contemporâneas de escravidão são praticadas em lugares ao redor do mundo, apontou um pesquisador das Nações Unidas, como o trabalho forçado para a minoria, também na área chinesa, trabalho forçado para castas baixas no sul da Ásia, servidão domésticas em países do Golfo Pérsico, Brasil, Colômbia, Argentina e outros. Conspiração. A ONU declara guerra a teorias de conspiração. Neste ponto da guerra, aprendemos a confiar em nossos próprios corações e na intuição divina, não importa o que os outros digam. O que era uma teoria da conspiração há 5 anos, agora não é uma conspiração, mas um fato. Os White Hats de alto nível estão montando um sistema de rede de verdade que se conectará a um sistema de verdade mundial reconstituído. As operações estão em andamento para adquirir as maiores redes de notícias da União Europeia, controlada pela BlackRock, Vanguard. Na China, as famílias estão vendendo ações na BlackRock. A criação de um novo sistema financeiro. Essa criação de um sistema financeiro global será um processo irreversível no contexto de um mundo multipolar. De fato, mecanismos bilaterais já foram criados com sucesso, com vários países para efetuar pagamentos em moedas nacionais e alternativas às ocidentais. Dessa forma, estão sendo lançadas as bases de um sistema financeiro mundial multipolar. O sistema financeiro existente mostrou-se pouco útil no contexto do mundo multipolar, tornando-se uma ferramenta para alcançar objetivos políticos de um conjunto de países e elites. Muitos países refletiram sobre a necessidade de tornar sua atividade econômica externa independente no interesse de sua própria soberania. A tarefa seria muito viável se houvesse vontade política. Existe um grupo de nações chamado BRICS, que significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essas nações estão se unindo para trazer de volta um padrão ouro e, recentemente, comprar petróleo. Portanto, estão conseguindo envolver a Arábia Saudita e o Irã. E a partir desse ano começou um movimento afastando a Arábia Saudita do petrodólar, procurando apoiar seu petróleo no yuan chinês lastreado em ouro. A Rússia está entre os 3 principais usuários do yuan em pagamentos internacionais, já que sua participação no mercado global de câmbio cresceu 6,3 vezes em apenas 3 meses. Isso foi revelado pela revista Forbes. A Rússia abandonará o uso do dólar, já abandonou praticamente, e do euro também no campo do comércio internacional, bem como nas relações econômicas e de investimento em meio à crescente tensão com os países ocidentais, anunciou o vice-chanceler russo. O diplomata também salientou que o sistema financeiro, que hoje domina o mundo empresarial, foi criado por elites de Washington e são ferramentas para atingir objetivos políticos das elites, ao passo que é pouco adequado para a humanidade de um mundo multipolar em geral. Bom, meus amigos, esse artigo, que eu trouxe, muito inteligente, está dizendo radicalmente que todas as formas e visões das elites financeiras, que colocaram sistemas, imposições, limites e várias questões a toda essa gestão econômica do mundo atual, tudo isso está sendo reformulado
não pode continuar do jeito que está, e já existe uma grande tomada de decisão para vincular tudo a novos sistemas, novas fintechs, sistemas de pagamento que já são utilizados na China, Rússia, Oriente Médio, moedas digitais que já são apoiadas por ouro, né, sendo reconhecidas agora pelos bancos, os líderes dos processos de reavaliação, como os bancos que eu cito frequentemente aqui neste canal, né, que estão, acredito eu, né, segundo essas informações, que estão à frente desse processo e podem também já reconhecer essas moedas digitais lastreadas em ouro, é um outro passo significativo para o GCR. Essas movimentações entre China e Rússia, né, supostamente, às vezes, um pouco, como é que se diz, assim, duvidosa, né, mas espero que algumas previsões que tenham feito, né, sobre essas tomadas dos chineses, né, e tudo, né, junto com a Rússia, possam colocar o mundo em um estado de soberania um pouco maior, né, junto com todos esses partidos e forças militares. É o que eu tenho para hoje, meus amigos, nesse restinho de domingo. Muito obrigado a todos que voltaram pela companhia, pela presença, pela conectividade, por estarem também colaborando para que este canal chegue a cada vez mais pessoas e possamos estar também tornando essa família cada vez maior, como eu sempre digo. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Tenham um excelente restinho de domingo, abençoado. Que possam ter também uma semana abençoada, iniciando através de amanhã, segunda-feira. Que seja uma semana de vitórias, que seja uma semana de muita luta, mas também de muitas vitórias, né? Não podemos ganhar tudo, né, meus amigos? E nem sempre a vida foi feita para estarmos ganhando sempre. Na verdade, eu acho que envolve muito mais a derrota do que a própria vitória, porque a vitória, né, é uma só, né, meus amigos, o resto é luta. Então, é um humilde modo de pensar, né? Estamos vencendo e diariamente vencendo e sendo derrotados, vencendo e sendo derrotados, mas perdão, é derrotado quem cede, né, meus amigos? É derrotado quem cai e não levanta, né? As batalhas são perdidas, né? E existe a perca para poder adquirir conhecimento também, né? É o que eu acredito, porque a vitória é uma só, e quando ela é alcançada, ela é única. Fiquem com Deus, meus amigos, até amanhã, se Deus quiser. Tenham todos um excelente restinho de noite e uma semana abençoada com a glória de nosso Pai. Até amanhã, se Deus quiser. Eu volto com novidades. As portas estão sempre abertas. Quem quiser voltar também. Quem quiser já desde amanhã observar também o conteúdo que eu leio da Bíblia, né? Estou lendo os capítulos do Santo Evangelho de Mateus, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.